demais. E aí, seja bem-vindo para mais um podcast 50k. De vez em quando tem umas motos, né? Seja bem-vindo, ainda bem que não moramos bem do lado do aeroporto, né? Vou te falar isso. Seja bem-vindo ao podcast 50k. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Cleiton Pereira e eu estou aqui com a Diana. E se você não sabe, a Diana não gosta de aparecer. Por isso eu tenho que dar essa pausinha. Tem que dar essa pausinha pra Diana poder se apresentar. Mas qualquer dia eu viro a câmera pra ela. Opa! Já pega ela desprevenida. Não, tem que me avisar pelo menos. Hoje o tema é a maldição do conhecimento. Isso. E é um tema diferente, né? A gente não chegou ainda a falar sobre... O que você está pensando sobre esse assunto quando você pensou nesse tema? Quando eu pensei nesse tema? De me perguntar? O que você acha? Engraçado você, né? O que você acha sobre isso? Eu acho de muitas coisas, mas tem algo assim de importante para passar para essa audiência? Para crescimento? Tem, né? Senão você não estaria. Tem sim. Mas você, sua visão, tem alguma coisa que você quer mudar na cabeça desse pequeno empreendedor? Não, vamos deixar você responder. Tô com medo, né? Imagina eu virando a câmera pra ela. Vou deixar. Não, sempre tem, né? A gente sempre tem algo a ensinar e aprender. Mas legal. Vou deixar com você. Então, beleza, sem problema. Vou pedir pra você ficar aqui, ó, pra mim não ficar tão de lado pra câmera. Pra mim poder enxergar o pessoal. Espera aí. Pronto. Sim. E aí? Então já vamos pra pergunta. Que não quer calar. Sim, sem problema. Você acha que é uma armadilha para qualquer empreendedor quando ele se especializa, né? Nossa, gaguejei agora. Calma, respira. Isso que não é mais a primeira vez, né? Pior, né? Não, engasguei agora. É normal, deve ser porque eu comecei com a introdução jogando pra você. Porque é difícil você explicar, né? Mas como o tema que você trouxe é a maldição do conhecimento, é interessante. Eu já fiquei com medo. E o medo, ele trava, né? Trava. Então, você acha que é uma armadilha para qualquer empreendedor quando ele se especializa, né, em alguma área e ele acha que todo mundo tem a mesma visão dele, né? Esquecendo como ele via o mundo antes dele próprio, né? Quando ele via antes dele ter aprendido, dele saber disso. Interessante. É assim, quando você vai adquirindo conhecimento, conforme você vai cada vez mais aprofundando esse conhecimento, é natural que você se esqueça como é que era no passado. Como é que era você no passado, como você tinha aquela visão. Isso é ruim, isso é péssimo. Eu tive um professor uma vez, um excelente professor, de matemática. Eu devia estar na 7ª série. Não, 7ª não. Eu acho que era no primeiro ano. Já estava mais entendido da vida. E ele notava-se nele que ele era um excelente professor. Um excelente professor de matemática. Tinha muito conhecimento. Tinha muito conhecimento. Ele levou até aquela calculadora oriental. Sabe aquela que faz o negocinho para um lado? Eu não sei o nome. Esse dia eu vou ter que buscar o nome. Ele levou aquela calculadora para ensinar para nós como calcular, como aumentar o nosso nível de conhecimento sobre o cálculo. Só que a turma de escola pública não é a mesma coisa de uma escola particular ou de faculdade, que ele também era professor de faculdade. E eu lembro que as pessoas tinham um nível, quando ele entrou o nível caiu. E é claro, nós estamos falando de adolescente, né? Não podemos falar, não posso ter a visão que foi a culpa inteiramente dele. Não foi. Só que ele, como mestre, não se atentou à dificuldade da turma. E ele estava ensinando da forma que ele achava que era o melhor. Porque ele já tinha passado pela experiência e tomou aquilo como verdade. Ele se esqueceu como é que era começar do zero, sem saber.
E fizeram meio que um motim, né? Levaram para a diretoria e trocaram de professor na sala. E a média da sala aumentou, por incrível que pareça. Eu não sei se foi porque após os adolescentes se juntarem e ter trocado de professor, ter que mostrar resultado. Tem isso também. Tem isso também. Ou se realmente a forma dele explicar era difícil. Eu tenho comigo que a forma que ele explicava era uma forma muito acadêmica. Era um nível muito acima. E isso realmente dificulta o entendimento. Então, pegar o tema, tem essa maldição do conhecimento, que você já sabe, você tem propriedade para falar sobre aquilo, só que você acredita que aquela pessoa também está na mesma sintonia que você. E não tá. E nem sempre tá. Grande maioria das vezes não tá. Tem empresas que o chefe, ele acha que a tais situação sendo executada é simples. É simples fazer tais ações. Mas para a pessoa que vai executar, não. Às vezes pode ser algo inteiramente novo. E quem vai se comunicar tem que estar atento a isso. Eu tive um professor assim também na faculdade. Você teve? Então. Nossa, ele era muito inteligente, mas... Para passar o conhecimento... Ele passava, era muito robótico, que eu falo. Ele era muito... Tem a parte de ser séria, porque acontece quando a pessoa leva muito a sério aquilo que ela gosta, ela tende a ser um pouco maçante. A aula dele era maçante, nossa. Então, não via que acabava a aula. Aí é um outro ponto. Ele tem muito conhecimento, mas é muito maçante. Então tem que saber mesclar. Que despeja tudo de uma vez. Então tem que saber mesclar um ponto entre outro, para que cada vez mais a pessoa consiga entender. Fica difícil de entender. Quanto mais complexo, mais difícil de entender. E por mais que você esteja inserido. Que nem um acadêmico, uma pessoa que está cursando a faculdade. Quando ele está no segundo semestre, ele não está mais cru. Sim. E mesmo assim ele encontra dificuldade, dependendo do professor. Encontra. E agora, trazendo para esse mundo do empreendedorismo, se aquela pessoa quer passar no conhecimento, e se ela não se atentar ao como que ela está passando, fica difícil para a pessoa entender. Sim. Às vezes que é algo para você não é para mim. Não é. Não é para outra pessoa. Isso mesmo. Né? Parece óbvio, mas não é. Na moto, né? E vamos falar sobre comunicação, né? Sobre comunicar. Comunicar é o que você fala ou o que o ouvinte entende? Comunicar é falar e ser entendido. Que nem gíria. Gíria é uma comunicação. Que entra na parte de dialeto. Então, se eu falo e a outra pessoa compreende, houve uma comunicação. Nem sempre é claro, mas houve a comunicação. E aí tem que estar alinhado. Porque não adianta nada eu falar uma língua das quais as pessoas não entendam. E quando eu falo falar uma língua, não é falar outro idioma. É falar de uma forma que as pessoas não compreendem. Que nem aqui, nós estamos falando sobre marketing digital e empreendedorismo. Quem vem sabendo que isso aqui é marketing digital e empreendedorismo. Só que quem chega, que não conhece esse mundo e quer aprender, por mais que nós utilizemos termos como lead, copy, copyright, deal deal, big ID, né? Aos poucos ele vai entendendo. Tá certo que eu só usei termos em inglês agora para falar, né? Você pegou... Né? Tráfego, ó, pegar a palavra portuguesa. Pronto aí. Tráfego, CPLs. Então, assim, pré-lançamento, lançamento. É um mundo que talvez seja distante a primeiro momento, mas nós estamos sempre explicando para que ele tenha um melhor entendimento. Porque, normalmente, quando a pessoa entra num assunto do qual ela não conhece, do qual ela tem dificuldade de entender, ela sai. Ela não está entendendo. Ela não está entendendo, ela não vai permanecer. Não vai permanecer, fica desinteressante. Eu não compreendo o que essa pessoa está falando. Essa pessoa está falando, eu não estou entendendo nada. Acontece, não acontece? Sim. Várias pessoas falar e você fica... O que essa desgrama tá falando?
É verdade. Então é complicado. A pessoa que está ali querendo passar a se comunicar, primeiramente ele tem que entender o que é comunicar. Se ele está tentando falar algo e ele não está sendo compreendido, tem um problema. E precisa ser claro. Ser claro, mas tem um problema da maldição do conhecimento. Que ele está passando algo tão complexo, às vezes nem é tão complexo, mas é tão da realidade dele que ele não compreende que não é da realidade do outro. Isso dificulta o entendimento. E normalmente o empreendedor quer o quê? Crescer. Ele quer obter o resultado o quanto antes. Mas se ele não se esforça para entender e ver se realmente ele está atingindo o ponto que as pessoas estão entendendo o que está falando, fica difícil. Qual a importância de alinhar um destino na hora de apresentar uma oferta? Então, a importância de você alinhar o destino é que você já sabe o que você vai dizer, você atrai pessoas que estão querendo ouvir sobre aquele destino e você deixa a sua comunicação mais clara e objetiva. Eu não posso simplesmente falar sobre emagrecimento e depois ficar falando sobre carne. Vou pegar esse exemplo. Carne que engorda. Carne engorda, não engorda? Engorda. Né? Tipo assim, churrasco. E todo mundo adora churrasco, aquela gordurinha. Não é? Só que eu tô falando sobre emagrecimento. Que, no caso, é uma refeição saudável. Imagina eu, um nutricionista. Que as pessoas vão porque elas querem ter uma alimentação cada vez mais saudável para obter tal resultado. Sim. E junto com a minha comunicação, eu falo sobre a nutrição e fico falando sobre engordite. Fala em um engordite. Sorvete? Sorvete engorda? Lógico que engorda. Sorvete. Qual mais? Açaí. Adoro açaí. Açaí, né? Chocolate. Então, bolo. Então, tem uma lista enorme. Então, eu tô falando sobre nutrição e ao mesmo tempo eu tô falando sobre outras coisas, dos quais não tá alinhado com o meu destino. Porque o meu destino é o quê? Refeição saudável. Não, refeição saudável, não é nem emagrecimento, porque emagrecimento nutrição ela vai para diversos campos. Sim. Né? E no caso tem a Janina Lira, né? Dela entra na parte da saúde da mulher, principalmente a parte de gestação, né? Tá. Então, nutrição tem vários campos, mas você tem que entender que a nutrição ela tá ligado à saúde, à refeição, né, saudável. Então não adianta nada eu estar dentro desse segmento e trazer outras coisas. Gera um ruído e a pessoa começa a não entender. O que essa pessoa está falando? O que essa pessoa está querendo passar? O que essa pessoa está querendo vender? Afinal, o que ela quer? Afinal, eu não entendi bem. E quantas pessoas, às vezes, a gente para ver e a gente não entende muito bem o que a pessoa tá. Porque a pessoa vai para todos os lados. É como se fosse um cara. Imagina um cara que ele é metido a gostosão e ele tá lá na balada. E aí tipo aquele cara que ele não se contenta em esperar. E ele começa a atirar para tudo quanto é lado. Ele vai lá, dá em cima de uma menina. Passa 5 minutos, ele vai dar em cima da outra menina. E assim sucessivamente. As chances são que ele não consiga arrumar nada na noite. Ele pode ser que ele consiga uma menina desavisada que chegou lá, né, por último e não viu o anterior. Mas normalmente quem tá lá vai perceber. E não vai dar valor, porque ele atira para tudo quanto é lado. Ele não é objetivo. E ser objetivo te torna mais claro. Certo. Né? É bem mais claro. Então, clareza. Você tem que buscar cada vez mais clareza naquilo que você quer passar. Hoje, o empreendedor que ele quer crescer nesse mundo do empreendedorismo, ele precisa aprender a se comunicar. E a comunicação, ela parte desde saber qual vai ser o destino que ele vai prover, que ele vai prometer pro cliente, juntamente com os conteúdos que ele vai fazer. Se ele não tem um destino,
como é que ele vai fazer o conteúdo? Já parte daí. Que nem quando você foi fazer essas perguntas. No mínimo, você tinha que ter um destino. Que era o tema. Sim. Você não começou a fazer aleatoriamente. Fazer aleatoriamente, você vai cair em pontos que, tipo assim, vai chegar no momento que você vai falar assim, caramba, tem nada a ver essa pergunta com as outras. Fiz besteira. Fiz besteira. Então o alinhamento, ele te priva de problemas no futuro. E um dos problemas no futuro é perder tempo. O pequeno empreendedor, ele não pode perder tempo. Ele não pode, porque ele não tem uma estrutura de uma grande empresa. Uma grande empresa tem capital para errar. A Apple, quando estava com o Steve Jobs, a primeira vez, antes dele sair, tinha muita grana. E o Steve Jobs fazia muita pesquisa, mas muita pesquisa mesmo. Só que às vezes as pesquisas ia para um lado que não tinha nada a ver. E esse lado nada a ver, pensando empresarialmente, é muito custo, é muita grana jogada fora. É muita grana. No entanto, por ele ser esse cara meio que temperamental, ele foi tirado do comando da Apple. E aí, quando ele saiu, ele montou a empresa. E uma dessas empresas que ele montou foi a Pixel. Sabe qual que é essa empresa, não? Sabe não? Isso aí sim. Qual que é? Pode falar aí. Eu sei. A Pixel, ela foi a que fez o Toy Story. Só que na Pixel, ele não tinha o capital que ele tinha na Apple. Então ele não tinha tempo para ficar errando como ele ficava fazendo. Tipo assim, os testes desenfreados que ele fazia. Ele tinha que otimizar o quê? O tempo dele. O tempo dele. O tempo e o dinheiro. E o recurso. Então muda quando você tem essa consciência. O pequeno empreendedor, ele não pode errar. Ele não pode dar esse luxo de ficar errando. Ele tem que errar rápido. Tem que errar. Não adianta você fugir do erro. O erro faz parte do crescimento. Mas tem que errar e errar rápido. Você erra e corrige. Erra e corrige. Só que assim, se ele não tiver um destino claro e uma comunicação clara, fica mais difícil. Ele vai perder muito tempo até se encontrar. Porque ele vai continuar errando, não sabe como corrigir, vai continuar só errando. Aí perde tempo nesse... Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Porque se ele perder só tempo, se ele tiver capital para segurar e conseguir, beleza. Agora o ruim é se ele não tem tempo. Aí... Quantas empresas não faliram? Quantas? Sim. Não saber como comunicar pode ser o que impede o empreendedor de fazer lançamentos? Sim. Se ele não sabe comunicar, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: isso não é pra mim. Eu não sei comunicar. Eu não sei falar. A maioria tem vergonha de falar. A maioria tem vergonha da câmera. Mas não saber falar pra câmera, isso impede. E não querer também impede ele de ter um mundo muito vasto pela frente. E vai chegar o futuro que se comunicar através de vídeo vai ser comum. Vai ser comum. Que nem, entre você pegar um currículo de uma pessoa para você ver se você vai contratar ela e um vídeo onde você faz uma videoconferência com ela, as empresas estão cada vez mais fazendo vídeo. Porque no vídeo tem como você ver a pessoa. Tem como você ver nuances na fala dela e no rosto dela. Você entende? Dá para pegar pequenos detalhes, né? Pequenos detalhezinhos. E saber se comunicar através de vídeo vai ser cada vez mais constante na nossa vida. Assim como os carros elétricos estão chegando. Porque antigamente era um futuro bem distante. Carros elétricos, carros autônomos. Mas não, tá perto, tá próximo. Então, o quanto antes ele entender que ele precisa se comunicar, melhor. E o quanto antes ele entender que lançamentos é o melhor meio dele crescer, melhor. Porque a pessoa tem medo de lançar, aí fica esperando, fica no mundo físico. Então,
É que assim, primeiro ele precisa entender o que é lançar, né? Entender que é possível lançar. Fazer lançamentos nada mais é do que você vender online, né? Só que de uma forma muito mais potente. Porque vender online muitos vendem, mas vendem. não na forma do lançamento, né? Fazer lançamento é se utilizar de um conhecimento onde você consegue ter faturamento alto, ter pico de faturamento alto. Então ele comprando essa ideia, entendendo que é possível, ele consegue se inserir. E a comunicação vem porque está bem claro, bem explícito dentro do protocolo 1. Ele não vai estar sozinho. Ele vai conseguir achar o destino para sua empresa. Ele vai aprender a como alinhar essa comunicação com o seu cliente. Porque alinhar a comunicação, ela é importante. Não tem como você fazer uma empresa forte sem alinhar a comunicação. E isso, dentro das grandes empresas, é o que mais pega. Sim. É o que mais pega. Se você, no caso, vai prestar, se você é uma agência e você vai prestar um serviço para uma grande empresa, a primeira coisa que eles pegam é se a comunicação está alinhada com o público. Se não estiver alinhada, corta. E você, como agência, você perde. Primeiramente, você tem. Já perde aí. Já perde. Porque a comunicação errada pode levar o público para um outro caminho. E não. E pode derrubar anos e anos de trabalho. Uma comunicação errada. Comunicação errada. É. E assim, Cleiton, fazer o marketing de expectativa versus realidade. Pode ser um fator predominante, né, para impedir esse crescimento? Sim. Porque fazer um marketing de expectativa versus realidade é ficar apenas esperando que vai acontecer algo. E isso é péssimo. Quando você não tem controle sobre o que vai acontecer, é ruim. Porque você não tem como mudar no momento para corrigir o curso. Imagine um carro numa via. Deixa eu colocar o tempo aqui. Imagine um carro numa via onde você não tem controle dele. Onde ele vai para um lado e vai para o outro. Imagina o quão perigoso é. É o marketing de expectativa. Que a maioria faz. Faz uma campanha, lança na internet e torce para dar certo. Isso é ruim. Porque as chances de dar bom são pequenas. Pode ser que dê, né? Mas Pode ser que a dê. chance de dar errado é maior. A chance de dar errado é maior. Porque o empreendedor ele não sabe fazer, o pequeno empreendedor. As chances são que dê muito ruim. Porque ele não tem alinhamento da comunicação, ele não tem alinhamento do destino, ele não tem alinhamento do cliente. Tudo isso faz diferença na hora de converter a venda. Tudo isso faz com que o resultado seja positivo ou negativo. E realmente é um marketing que a maioria fazem. Marketing expectativa é realidade. Mas que ele pode mudar para o marketing direto, onde ele tem ações pontuais e ele corrige o curso. Ele consegue ver se está indo para um caminho bom ou um caminho ruim. E aí tomar ação para resolver. Sim. Mas como que ele faz isso? Então, uma das formas dele fazer isso é ele fazer o treinamento do protocolo 1. Ele ter um acompanhamento de como fazer isso. De como fazer com que sua empresa seja cada vez mais perene. Que sua empresa tenha picos de faturamento. Como ter pico de faturamento? Fazendo lançamento. Você fazendo a sua campanha online de uma forma onde o cliente entenda aquilo que você quer transmitir e entenda aquilo que você quer vender. Não é simplesmente eu colocar uma garrafa de água lá e garrafa de água R$24. Pode ser que aconteça que venda. Isso com produto físico. Mas a grande probabilidade é que ela fique lá encalhada. Que as redes sociais até mandem para você a moto. Que as redes sociais até mandem para você. Seu produto foi visualizado por tantas pessoas. E você gerou a expectativa. Só que você olha e não está acontecendo a venda. E isso é péssimo. E você não compreender por que não está acontecendo a venda é pior ainda. Porque você está igual um navio à deriva. Você não sabe o que vai acontecer.
É porque não aconteceu as vendas, né? Porque não aconteceu as vendas. Existem diversos indicadores que pode ser porque a venda não aconteceu. Mas quando você sabe quais são, você corrige. Você tem tempo para corrigir. É. Aí você não perde tempo também. Nossa, tá com sede, hein? Ó. É possível que o pequeno empreendedor consiga escalar o seu negócio Pode falar? sem fazer uma comunicação efetiva? Então, é improvável. É muito improvável que ele consiga escalar sem ter comunicação efetiva, assim, né? Que ele consiga fazer ações. Pode ser que ele tenha uma audiência enorme. Audiência enorme. E da noite pro dia ele lance um produto e pode ser que venda. Né? Mas aí ele fazer e repetir várias vezes e escalar, aí as chances são pequenas. Para não falar quase que não existentes. Por quê? É preciso determinadas ações para que aquilo realmente aconteça. É preciso ações que leve ele do ponto A ao ponto B. Mas que são ações controladas por ele. Então é pouco provável que ele consiga escalar. Muito pouco provável. Sem a comunicação efetiva. Sem uma comunicação efetiva e clara. É difícil. Porque é difícil? Uhum. Tá. Qual a dica... Ô, Diana, não minei sua confiança quando eu falei que eu ia colocar você na câmera? Tá meio desanimado agora? Eu acho que foi, hein? Hã? Rapaz do céu. Peraí. Desanima não, pô. Não tô desanimada, não. Não, eu tô falando desanimar com medo mesmo. Eu não vou virar a Mas eu câmera não agora. tava com medo. Mas você começou com medo. Eu parei de zoar você porque eu vi que você ficou com medo. Você não vai virar? Você Você deu até uma tremidinha nos lábios. Ah, É sério. tá de graça. É sério. Se tivesse gravado, Não, eu ia de mostrar pra graça. você se tivesse gravado. Sabe aquela Não, tremidinha tá zoando. quando você tá na frente de um. Você tá na faculdade, assim, que você tá de frente com aquela galera lá que você tem que apresentar. E você fica. Você já passou por isso? Eu não tive Então. essa dificuldade, né? Porque eu tava já. preparado. Eu tava preparada Tava, também. não. Por que eu não tava? Você não tava preparado. Por quê? Para de mentir, senão vira câmera pra você. Eu estava preparada. Não Só tava. tava com medo. Você não tava preparada. Sabe por que você não tava preparada? Por quê? Porque você confiou na pessoa que achou que ia fazer a outra parte e não fez. E quando você ficou sabendo que ela não fez a parte dela, isso minou sua confiança. Nossa. Que foi o que eu tô falando agora. Então, assim, a sua comunicação antes estava clara. Agora você sabia não o que você está? ia passar. Mas quando você viu que a outra parte estava faltando, aí não ficou tão claro. Não ficou tão objetiva. Você acha que não? Não. Qual foi sua nota? Não, eu tirei uma nota boa. Qual que foi? Deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Tirei uma nota boa, tá? Qual a dica matadora para que as vendas aconteçam de uma forma cada vez mais constante? A dica matadora, talvez não exista dica matadora, mas eu acho que uma das Uma boa dicas dica. fortes é: produza conteúdo e entenda o que seu cliente quer. Se você quer atrair pessoas que gostam de emagrecer fazendo exercício, a sua comunicação tem que ser emagrecer fazendo exercício. Você não pode fugir dessa comunicação. É claro que você pode introduzir uma vez ou outra algo que complemente, mas sua comunicação é emagrecer fazendo exercício. Que nem nós falamos sobre empreendedorismo e marketing digital. Sim. Nós podemos trazer uma comunicação mais incentivadora, sabe? O projeto da vida é você aprofundar o seu conhecimento. Tipo assim, sabe aquelas frases motivacionais? Não do bom dia, mas... Bom dia. Nossa, frase motivacional. Todo dia. Então, tipo, ninguém pode te fazer infeliz a não ser que você permita. São frases motivacionais. Sim. E que é importante. Do crescimento do empreendedor.
mas que não está alinhada com o produto que nós queremos oferecer. E isso é ruim, porque às vezes você fica com a comunicação assim, de querer trazer frases motivacionais ou conteúdo motivacional que realmente tira a pessoa de um momento de inércia para algo positivo, só que você está atraindo o público errado. No nosso caso, estaria atraindo um público que quer prestar concurso. E nós estamos falando para empreendedores. O empreendedor ele precisa realmente da parte motivacional. Só que ele precisa de um planejamento mais claro. Ele precisa de algo mais palpável. Então, esse pequeno empreendedor ele tem que estar consciente daquilo que ele quer comunicar. Para que ele realmente não perca tempo e dinheiro. Então, a dica é: saiba o que você quer comunicar. Esteja atento ao alinhamento que você vai promover com o cliente. Porque não é ruim você fazer dessa forma, que você atrai quem quer ouvir aquilo ali e desatrai quem não quer. E você fala diretamente para quem quer. Então você não perde tempo. Você já seleciona nesse... Você seleciona. E selecionar não é ruim. Não. Nenhum garimpeiro pega terra pensando só na terra. Né? Ele pensa no ouro. Mas para pegar o ouro, realmente leva tempo. Leva tempo. E ele vai pegar muita terra. Que as pessoas querem fugir disso. Mas não. Então você precisa alinhar. Alinhando já é um caminho muito forte. E é claro, se inscrever no protocolo 1. Também, né? No protocolo 1 ele vai saber como fazer isso mais rápido. Muito mais rápido. E estar sozinho nessa jogada é diferente de você estar com mais pessoas te ajudando. É a mesma coisa na consultoria. Quando sua empresa está com dificuldade e você contrata um consultor, a sua mente expande. Porque você começa a ver coisas das quais você não via. Você começa a alinhar o seu produto de uma outra forma que você não alinharia. Sozinho. Sozinho. Porque você está muito preso. Por isso que a maioria das empresas contratam uma consultoria de fora. Porque dentro da empresa, a maioria das pessoas já estão com o pensamento fechado. Não aberto a novas possibilidades. Então esse pequeno empreendedor ele tem que pensar como as empresas grandes. E cada vez mais buscar conhecimento de fora. Essa é a dica. Ah, legal. Gostei da dica. É interessante. É. Então, por hoje foi só essas perguntas, Cleiton. Deu para tirar algumas dúvidas? Eu Não, espero deu que sim. Não deu. Deu para elucidar bastante coisa. Né? Esse pequeno empreendedor ele precisa realmente buscar essa comunicação mais clara e sair principalmente dessa maldição do conhecimento. Porque acontece com todos. Exatamente. Beleza? Gente, obrigado por vocês estarem conosco. Tá? Lembrando que se você gostou ou se você está gostando do nosso conteúdo, ative as notificações ou se você estiver vendo no Instagram ou no YouTube. Beleza? Eu me despeço. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beleza? Até mais.